importante para você saber, são dados que as pessoas, na maioria das vezes, quando ela está lendo algum livro, algum pergaminho, alguma coisa nessa natureza, que ela coloca as emoções em primeiro lugar, ela não percebe a natureza das narrativas que estão sendo colocadas naquela situação. E a pessoa às vezes se deixa levar, não percebendo o que quer dizer a passagem. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender no que eu quero colocar. Por exemplo, nas escrituras tradicionais judaicas e cristãs, ela traz uma passagem que diz assim, que Jesus referiu-se ao grupo que naquela época eles tinham a doutrina ali, doutrinavam o povo, né? Porque para mim doutrinar é a mesma coisa que domar. É a mesma coisa que você criar um animal e ensinar ele a obedecer dentro da natureza daquilo que ele conhece. Então, quando vieram a ele falar sobre que estavam perseguindo a ele e que aquele grupo, como eu já citei anteriormente, eles tinham medo da pessoa de Jesus Nazareno, Nazaré, é que na realidade um dos fatos é que eles estavam perseguindo aquele que era descendente de Davi. Há uma das coisas que você vê nas escrituras que não traz, você lê toda a escritura, não traz a genealogia. Fala falando aqui, narrando, e você dizer não é verdade, e tudo bem, você aceitou que não é verdade, ninguém pode mudar a sua natureza, o seu pensamento, a sua concepção. Entendeu o que eu quero me referir? Então diz que Jesus era filho de Davi, ou bisneto de Davi, tataraneto de Davi, ou seja, o antecedor dele era Davi. Mas ele era descendente de quem? De Maria? Era, porque de José não poderia ser, segundo o que está escrito, né? Então Maria era descendente de Davi, era uma tataraneta ou antineta, lá que seja, de Davi. Porque sempre quando você vê gerações, sempre falta alguém entre aqueles livros de gerações. E existe uma coisa que não é, nem faz comentar nesse instante, mas o que eu quero referir é o seguinte: então mandaram procurar a Cristo para saber onde ele estava. E ali foram comunicar a ele: olha, fulano estão te procurando e tal. Ele disse: olha, diz aquela raposa. Quando ele se refere a raposa, o que é que você entende por raposa? O intuito do que eu estou falando aqui é o que quer dizer a raposa. Raposa, o que significa? Raposa, na verdade, é ladrão. Diz a aquele ladrão que... Aí ele cita o fato que se dá depois. Após aqueles tempos, eles perseguiram. Então, muita gente diz Jesus tal, mas Jesus não era de dizer que ia levar ou guardar no coração coisas que ele realmente sabia que não era conveniente. Ele não tinha esse negócio de guardar, ele falava, ele era uma pessoa que tinha um ímpeto forte, ele chegava e falava, o que ele achava, falava. E ali trazia a ira cada vez maior, mas ele nunca se limitou a ser medroso, não, ele era uma pessoa que realmente ofendia com as palavras que é necessária para que a pessoa entendesse o que ele queria dizer. Uma das partes é essa daí. E um outro tema, dentro desse mesmo tema que eu estou falando, quando ele entra no templo, ele vê aqueles vendedores, aí o que ele faz? Ele vira as bancas tudo e bota todo mundo para correr. Aí sempre existe, quando fala isso aí, as pessoas sempre colocam alguma coisa endeusando a situação, que na verdade ele disse: olha, é na casa de oração, um local de tranquilidade, onde você vai fazer suas orações sossegadas, porque vão comerciar. E a mesma coisa nós vemos nos dias atuais, as igrejas são verdadeiros comércios. E quando ele fala: olha, se vocês querem adorar o Criador, por que vocês querem vender as coisas aqui enganando o povo? Explorando a situação do mais pobre. Então nisso que ele se refere, que ele se condoía de ver o povo sofrendo na mão daqueles raposas,
que aquelas raposas estavam destruindo totalmente os galinheiros, totalmente a população da cidade. Isso se dá mesmo nos dias que nós estamos vivendo. Aqueles que entram, muitas das vezes entram, nem é para melhorar a situação do povo, nem para dar uma condição melhor para o povo, mas na realidade para destruir aquilo que deveria ser o futuro de uma população. Quando se destrói uma população, ela não tem. Como o Brasil é um país e que foi, na verdade, colonizado, ou foi explorado, ou foi desenvolvido através de escravos, então, se você esperar de quem? Se já nem naquela época, aqueles que tinham suas fazendas procuravam até destruir o próprio povo.